Olá pessoal, vamos continuar com o tópico de segmentação. Nos últimos slides apresentamos a abordagem de tentar achar a região de interesse pela descontinuidade, detectando transições pontuais e transições em linhas. Vamos agora falar de outro tipo de transição, que seria a transição de bordas. As bordas definem bem algum objeto. Por exemplo, se nós observarmos esta imagem, nós podemos enxergá-la como sendo uma composição de bordas ou transições de luminosidade, as quais, uma vez identificadas a localização, poderão nos dar a informação de onde está o objeto ou a região de interesse. Observe, se olharmos este mesmo objeto como um conjunto de superfície, nós percebemos que as bordas delimitam bem a diferença entre onde está o objeto e onde está o fundo, ou talvez outros objetos na cena também. Então, a detecção de bordas ela vai ser efetivada através de uso de operadores de primeira ordem, que seria o gradiente, ou segunda ordem, ou segunda derivada, que seria o laplaciano. Ok? Então, nós podemos observar que em algumas transições que nós temos na imagem, elas são bastante abruptas. Por exemplo, neste caso aqui, eu teria uma detecção bastante abrupta e usando, por exemplo, um operador de primeira derivada, ou seja, o gradiente, nós poderemos ver aonde está acontecendo a transição, ou seja, aonde começa o fundo e onde começa o objeto. Okay? Contudo, em algumas situações a rampa é suave, justamente por conta do sistema óptico das lentes, né? Algum problema de foco, a amostragem se levam essas imperfeições em uma rampa ideal ou borda ideal. Okay? Então, as bordas ideais ou rampas ideais, elas não existem normalmente. Tá? Então, no caso ideal, onde você não tem ruídos, você poderia utilizar um operador de derivada, primeira ordem, por exemplo, o laplaciano, ou que seria a segunda ordem, e também poderia utilizar os cruzamentos por zero, certo? Onde acontece a segunda derivada. Então, se eu observar aqui, eu posso identificar esses pontos. Onde estaria efetivamente a borda? Em algum ponto intermediário aqui, por exemplo, neste ponto aqui. Por isso que o pessoal utiliza os cruzamentos por zero, tá? Na segunda derivada, e permite localizar com uma certa precisão quando eu tenho bordas ideais, que não será o caso na prática, como veremos a seguir. Observe que na prática, em função de ruídos, seja o problema de aquisição, seja na quantização, seja por conta de alguma textura, nós teremos uma variação pequena na superfície. Observe que a borda ideal seria essa primeira linha aqui, certo? Onde não tem nenhuma textura ou ruído. Então, a primeira derivada, né, e a segunda derivada são facilmente indicadores de onde estão o início e o fim do objeto ou do fundo, que poderá nos ajudar a achar a região de interesse. Mas se eu adicionar um pequeno ruído praticamente imperceptível, vamos fazer um zoom aqui, não conseguimos perceber nenhuma diferença entre a imagem original e a imagem com um pouquinho de ruído, certo? Observe, não dá para ver. Apesar disso, já a primeira derivada detecta, né, já tem uma flutuação grande nesta informação que nos serviria para achar a região de interesse. Já a segunda derivada é basicamente quase não confiável por conta desse pequeno ruídozinho que não é perceptível ao olho humano. Se eu aumentar o ruído ainda mais, onde ainda não consigo perceber, né, uma coisa bastante comum por conta de uma textura ou processo de quantização, observem que o ruído já complica o uso, né, do operador de primeira derivada, tornando impraticável encontrar as regiões de interesse com este operador. E a segunda derivada também fica completamente não confiável para este fim, esse propósito de encontrar
as regiões de interesse. Se eu aumentar um pouquinho mais ainda o ruído, e dificilmente você vai conseguir perceber isso na imagem original, você já observa que é impossível utilizar esses operadores, nem o de primeira, nem o de segunda ordem, serão confiáveis para tentarmos usar essa abordagem para identificar as regiões de interesse. Então, vamos estudar então inicialmente o operador gradiente, que seria a primeira derivada. O operador gradiente é um vetor com duas componentes, a variação na direção x, primeira componente, e a variação na direção y, que é a segunda componente. Este operador gradiente ele pode ser visto como tendo uma magnitude definida pela raiz quadrada das componentes ao quadrado, da soma das componentes ao quadrado, e também o ângulo que o arco tangente da componente na direção x, que é o ΔF por ΔX, derivada parcial de f em relação a x, e a derivada parcial da imagem em relação a y. O problema é que nós estamos lidando com imagens, que são funções discretas. Como calcular derivadas de funções discretas? Ok? Então, nós vamos fazer aproximações dessas derivadas parciais no domínio discreto, tá? Através de máscaras. Então, usando máscaras, nós vamos simular, né, ou emular o efeito da derivada parcial para implementar o operador gradiente e através dele termos tanto magnitude como ângulo para nos auxiliar a encontrar as bordas de uma imagem. Okay? As máscaras típicas que nós temos disponíveis, usadas, né, comumente, são as máscaras de Hilbert, que dão informação de variação na direção diagonal. Temos as máscaras de Prewitt, que eu posso usar tanto na horizontal como na vertical, como também na diagonal. E as máscaras de Sobel, que dão também informações, né, de variações de borda na direção vertical, horizontal ou também diagonais. Observe que Sobel ele dá mais peso para o centro da máscara, sendo uma máscara muito usada por conta disso. Ela é muito mais eficiente em várias situações, pois ela dá mais peso para o centro da máscara. Observe porque nós conseguimos detectar uma borda. Imagina que eu tenho uma região aqui mais escura nesta parte da imagem e aqui uma região mais clara nesta parte da imagem. Observe que essa parte mais clara vai ser amplificada por um valor positivo aqui, vai ser o somatório de produtos, né? Vamos supor que aqui seja tudo igual a 128, seria uma vez 128 mais duas vezes 128 mais uma vezes 128, seriam 4 vezes 128. E aqui, por exemplo, vamos supor que a imagem tivesse amplitude de 64, então menos 64, menos 128, menos 64. Fazendo somatório de produtos, eu vou ter um valor bastante alto, ok? Neste processo aqui, indicando que existe uma borda nessa direção. Isso é verdade também para as outras direções. Então, podemos usar as máscaras, como fizemos com linhas e pontos, para identificar bordas que serão informações bastante úteis para trabalharmos com segmentação. Tá? Então, aqui está um exemplo de variações diagonais aplicadas a uma imagem. Observem que eu estou conseguindo enxergar nessa direção aqui uma variação forte, a menos 45 graus, e esta outra variação diagonal a mais 45 graus. Então foram máscaras utilizadas com inclinação de 45 graus. Ok? Temos também as máscaras com variação horizontal e vertical. Aqui, por exemplo, nesta imagem, vamos supor que eu quisesse identificar onde estão as portas e as janelas, né? Ou as regiões quadradas da imagem, para depois identificar se é uma porta ou uma janela. Observe que nessa primeira imagem aqui, eu tenho a variação horizontal, aliás, vertical. Vamos indicar aqui com uma setinha. Nós temos uma variação vertical aqui, então eu estou usando a máscara de Sobel na direção Y, aqui eu tenho a máscara de Sobel na direção X e aqui a soma da magnitude das duas máscaras. Então eu tenho aqui o somatório
indicando com bastante clareza onde estão as bordas. Contudo, observa que o telhado, né, e o tijolo têm uma certa textura que também estão sendo enfatizadas por essas máscaras, ou seja, tem um problema aí. Como nós já comentamos, quando o objeto tem alguma textura, tem algum ruído, você acaba tendo o problema de ser detectado como uma borda ou com grande amplitude, conforme nós vimos nos exemplos com bordas reais. Então, este é um problema que nós vamos resolver rapidinho, tá? Daqui a pouco. Então, a alternativa, né, ou sugestão de alternativa para se minimizar esse problema do ruído é você utilizar uma suavização anteriormente, ou seja, para eliminar altas frequências decorrentes do ruído e outras interferências, ok? E nós temos aqui o efeito disso. Observe que as bordas ficaram bem melhor definidas quando eu fiz a suavização anteriormente, depois apliquei as máscaras de Sobel na direção vertical e na direção horizontal, e a soma desses resultados está aqui. Olhem a diferença entre este caso e este caso aqui. Ó. Praticamente sumiu, né, a interferência devido à textura, tornando esta primeira tentativa de detecção de bordas bastante melhor, mais eficiente. Bom, vamos falar também do operador Laplaciano. O operador Laplaciano é um operador de segunda ordem, derivada de segunda ordem. Ele é um escalar, então ele é definido como sendo a soma dessas duas parcelas, que é a derivada segunda numa direção mais a derivada segunda na outra direção, configurando um escalar. Obviamente, as imagens são funções discretas, então nós vamos ter que simular o que seria o operador Laplaciano para operar com imagens ou sinais discretos. Uma forma de fazer isso, que está ilustrado aqui, é aplicar uma aproximação da segunda derivada nas duas direções, como sendo esta expressão aqui. Vamos ver isso na forma de máscara. Então, essa expressão aqui, olhando na forma de máscara, vai dar esta primeira máscara indicada aqui como sendo a primeira versão de uma máscara 3x3. Obviamente, eu posso fazer máscaras 3x3, 4x4, 5x5, qualquer tamanho, dependendo da aplicação de interesse. Eu posso também implementar o Laplaciano de uma forma diferente, usando esta outra versão do Laplaciano já utilizada em exemplos anteriores. Ok? Bom, como falei para vocês, uma abordagem possível é utilizar a suavização antes da aplicação da primeira ou segunda derivada. Por exemplo, um operador bastante usado e bastante eficiente é o Laplaciano e Gaussiano, também conhecido como log. Ele emprega o Laplaciano após a suavização, com uma filtragem gaussiana. Então, um filtro gaussiano, olhando como uma superfície, ele tem esta expressão onde R aqui é a amplitude da coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Ok? Então, isso vai dar uma função gaussiana, né, em duas direções. Seria uma superfície, e nós veremos daqui a pouco. Com esta função aplicada à imagem, ou seja, com a filtragem gaussiana, através de uma máscara gaussiana aplicada à imagem, eu aplico sobre ela o operador Laplaciano. E o resultado matemático disso, a expressão que nós temos, é o que nós chamamos de log. Isso aqui é a expressão do Laplaciano aplicado ao gaussiano, gerando esse tipo de função aqui, que veremos graficamente como ela fica. Ela é conhecida como chapéu mexicano justamente por conta do seu formato. Observe que o formato dela fica assim, ó. Tá? Isso aqui é a segunda, né, a segunda derivada, ou o Laplaciano do gaussiano, que é o log. Então, podemos ver como uma imagem, certo? Ele tem esse formato, ou uma seção. Né? Então, isso aqui é conhecido como chapéu mexicano, que é a máscara log, muito usada em processamento de imagens. E os valores, por exemplo, de uma máscara 5x5 estão indicados aqui na figura. Observe que tem esse efeito aí de
chapéu mexicano realmente, e é muito eficiente essa máscara. Por quê? Porque ela está suavizando as variações pequenas e depois aplicando o log, visando identificar grandes variações, né? As bordas mais altas, vamos dizer assim. Ok? Então aqui está um exemplo de como é que a gente pode aplicar o Laplaciano. Observe nesse segmento aqui de uma chapa, né? A radiografia do coração, né? Eu tenho o objetivo, por exemplo, de identificar a espessura das veias, né? Se tem algum entupimento ou algum problema. Então eu preciso segmentar as regiões inicialmente para encontrar as regiões de interesse. Então aqui, essa primeira figura é a imagem original, a segunda já é o resultado de eu aplicar o Sobel. Tá? Então é uma segmentação muito difícil para você tentar trabalhar, então isso aqui não é uma boa indicação ainda das regiões de interesse ou das bordas. Essa terceira máscara é a máscara gaussiana, que eu vou aplicar sobre a imagem antes de aplicar a máscara laplaciana. Então eu tenho aqui a máscara gaussiana, que é aplicada antes nesta imagem original, depois eu aplico a máscara laplaciana, gerando este resultado abaixo. Este aqui é o resultado do log. Se eu linearizar com um limiar adequado o resultado do log, eu vou ter esta informação, a qual, se eu aplicar também aonde estão acontecendo os cruzamentos por zero para achar os pontos, né, de borda, eu acabo chegando nesse resultado final, que é muito bom para você tentar identificar mais tarde com algum algoritmo de inteligência artificial, reconhecimento de padrões, identificação de padrões, aonde está a veia principal, qual é a sua espessura, se tem algum problema, fazer medidas, entre outras atividades importantes. Mas observe, se a estimativa da região de interesse não for adequada, todo o processo de reconhecimento de padrões ficará falho, ok? Então, observe que mesmo fazendo um bom trabalho usando o log, né, tentando identificar as bordas, haverão problemas eventuais em alguns pontos das bordas por conta de iluminação ou mesmo por conta que objetos não têm um bom contraste em relação ao fundo. Tá? Questão de textura, entre outros. Então, geralmente você vai ter que fazer um trabalho de tentar reconstruir algumas bordinhas quebradas por esses motivos citados acima. Tá? Um exemplo de abordagem local, esse aqui é só um exemplo, tem várias outras formas de fazer isso, é, por exemplo, analisar uma região de 5x5, ok? E observar algumas propriedades de magnitude e inclinação usando, por exemplo, o operador gradiente, ok? Por exemplo, se eu tenho pontos próximos, vamos tentar fazer um desenho, simular essa situação. Vamos supor que eu tenha uma borda bem definida e logo após eu tenho uma outra borda. Só que tem uma falha justamente neste ponto que eu vou indicar com a setinha aqui. Então, se eu analisar direito, observe que estas bordas aqui têm a mesma direção, mas esse aqui tem uma amplitude pequena. Então, eu posso estimar que, se eu estiver olhando numa região em torno desta falha, eu posso estimar que aqui houve uma falha e recompor com uma comparação, ou seja, se a diferença, né, de gradiente é pequena entre esses dois pontos e o ângulo também é muito próximo, eu vou assumir que aqui é uma borda quebrada, eu vou recompor, eu vou reconstruir, né, com este algoritmo aí sugerido, para que eu tenha a borda reconstruída adequadamente, tá, ok? Então isso aqui é uma estimativa de fronteira, aqui vamos apresentar um exemplo. Se você tiver, por exemplo, esta imagem com problemas sérios de iluminação, imagem antiga inclusive, né, com baixa qualidade, operando com o operador Sobel horizontal e depois vertical, certo? Eu vou ter esses resultados aqui. Se eu considerar agora, tá, a seguinte abordagem, eu vou linkar as bordas quebradas, tá, se o gradiente for maior que 25 e a direção for
próximo, ou seja, menor que 15 graus. Observando essas duas informações, eu faço esta conta, né? Eu calculo a magnitude do gradiente e o ângulo do gradiente, lembrando que o gradiente é um vetor com a componente x e a componente y. Olhando essas duas informações com este algoritmo aqui, eu recomponho as bordas e observo como consigo achar as regiões de interesse, as quais mais tarde podem ser utilizadas para você identificar, por exemplo, onde está a placa, qual é o tamanho da porta, entre outras atividades interessantes, ok? Bom, vamos agora finalizar esta aula, né, indicando que aprendemos a detecção de borda, sua problemática em relação a ruídos que podem ocorrer normalmente por conta de iluminação e textura, e uma abordagem, né, utilizando Laplaciano, utilizando gradiente para você tentar estimar essas bordas de forma adequada, considerando estes problemas de ruído. E, finalmente, apresentamos para vocês um exemplo de como utilizar um algoritmo que leva em conta tanto a magnitude como o ângulo do gradiente para recompor eventuais problemas nas bordas em função da falta, né, ou problema de iluminação, que é muito comum em processamento de imagens. Ok, pessoal? Até breve.